Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Vou falar para vocês quais os livros que eu li durante um mês e segue algumas dicas ou algumas infelicidades. Mas antes que isso comece, gostaria de indicar para vocês o site do Stephen King para vocês seguirem, stephenking.com.br. Tem também o Instagram, Stephen King Brasil, e grupo do Telegram e também o grupo do Apoia-se, tudo do Stephen King Brasil, dedicado para os queridos leitores fiéis e que terão no Apoia-se conteúdo exclusivo e também aqueles conteúdos que serão publicados, mas que chegarão em primeira mão para vocês. Também, lógico, tem meu Instagram, insônia.literária. E vamos começar então. Sem mais delongas, vou falar para vocês o que eu li durante esse mês. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, que na realidade não é um livro, é uma HQ, ou seja, é aquele caminho sem volta, simplesmente você perde dinheiro, mas continua comprando. Seria a primeira parte do romance do Stephen King com Joy Hill, não, gente, com Owen King, né, o seu outro filho. E aqui a gente tem um HQ falando até a metade da história, muito mais interessante, muito mais objetiva e, detalhe, fiel. Outro livro que eu gostaria de indicar é esse aqui, do Zaroff, O Jogo Mais Perigoso, do Richard Connell. Teve inúmeras adaptações, inclusive uma brasileira. Se eu não me engano, o nome é Bacurau. E esse livro basicamente fala sobre o quê? Sobre um náufrago que acaba parando numa ilha lidando com um homem totalmente louco, porque essa ilha praticamente é dele. E ele o convida para participar de um joguinho nada convencional. Extremamente interessante, rápido, gostoso de ler e por mais que tenha poucos personagens aqui, muito bem escrito e faz a gente querer ler até o final, ao contrário de outro livro. Esse aqui, O Indingo, do Algernon Blackwood. Inclusive fala que serviu de inspiração para o Stephen King, para o Lovecraft. Aí eu falei assim, ixi, se serviu de inspiração para o Lovecraft, vamos esperar aí muita enrolação. E foi um livro que eu não gostei. Veio na minha caixinha da Club Box. É um livro, tem gravuras, tudo interessante aqui, mas é um livro de 130 e poucas páginas, 132 páginas. Quando eu cheguei na metade, eu desisti. Por quê? É um grupo de caçadores que vai para a floresta e encontra-se um indigo e tem aí as suas consequências, quem vai sobreviver ou não. Aí você pensa assim, nossa, Lana, a história é legal, é massa. O problema é que até a metade da história, ele não tinha nem encontrado esse bicho, não tinha nem citado direito esse bicho, e fica aquela conta carochinho meio na floresta e um bando de homem lá, uns 3 homens lá falando, não achei a narrativa boa o suficiente para me prender, tanto porque eu não gosto também desse, vamos falar assim, sobre caça. Começou o povo caçando na floresta, fiquei com preguiça, sabe? A única narrativa boa, assim, de caça na floresta é o Predador. E esse aqui eu não consegui. Mas, pra quem gosta disso, que não tem nada contra a caça, que é mais persistente que eu indico esse aqui, então. Outro livro que veio na minha caixinha da Club Box foi esse aqui. Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, do Louis Duckham. Comecei a ler esse livro com aquela sede do mesmo jeito que a gente vê o filme. Porém, já vou falando aqui pra vocês. Esse aqui é um livro totalmente juvenil. Não tem nada de terror. Você pode dar para uma criança aí de 12, 13 anos para ler. Não vai dar pesadelo. É super simples. É muito rápido, apesar da letra ser um pouquinho pequenininha. É rápido, é bem escrito, aqueles diálogos bem infantis. Não é um livro para adulto ler. Eu li jurando que ia ser igual ao filme, como eu já disse, e não é. O que é impactante aqui é porque quem morre, eles atropelam realmente uma criança, não um adulto. Uma criança de 10 anos. E vive com aquele segredo e depois de um ano, alguns das pessoas, né, que já não são mais amigas, já tá um pouquinho separada, porque já passou um ano, começa a receber o bilhetinho, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E outras pessoas recebem outra coisa. Nada de terror, nada de pedaço de gente, nem nada, nada de orelhas, não. E aí eles ficam naquela coisa, se unem pra falar, ó, alguém sabe o que aconteceu, e o medo deles é o quê?
de alguém entregá-los para a polícia e até uma vingança, mas assim, é tão simples que não dá medo. Temos aqui um outro livro que eu meio que decepcionei, porque eu pensei que era uma coisa e é outra. Esse livro aqui já é bastante famosinho na internet, muitas pessoas acham legal e eu não me dei bem com o livro. Por quê? O tipo da narrativa. Parece que a pessoa que juntou o conteúdo, né, fez o conteúdo, juntou várias pesquisas e colocou aqui. Eu me senti lendo uma enciclopédia. Só porque o modo que escreveu não foi atrativo para mim. É legal saber o antes, o durante e o depois, né, das mulheres que cometiam essas atrocidades, a repercussão, o jeito que essas mulheres eram taxadas, né, tem um preconceito e tudo mais que vocês vão entender. O problema é que a narrativa fica igual para todos, que esse modo pesquisa acabou sendo um pouco enjoado porque foram serial killers muito antigas, sabe, de 1800, 1900, nenhuma que a gente conhece, e o modus operandi dela é tudo a mesma coisa. Então quando ia contar a história, mudava apenas os personagens. Não acho muito interessante. E a forma que era julgada também, mas não gostei da narrativa, mas indico para quem gosta, quem tá curioso e quem não importa que seja tipo enciclopédia. Aposto que muitos de vocês nem sabem o que é enciclopédia, mas é como se fosse um Wikipédia. Pior que é menos interessante que um Wikipédia, mas fica a dica aí, Lady Killers. Outro livro que eu li também, mas que não está aqui porque eu li no Kindle, é esse que está aparecendo aqui na tela, que é o Menok. É o outro livro da Crônica Vampirescas, da Anne Rice. Muito interessante, só que é 50% filosofia, 50% história. É um livro extremamente difícil de ler, gostei demais, indico. Fica maçante umas partes, então guardo o livro e leio um pouquinho por dia, porque quando para essa parte da filosofia e tudo mais, volta, né, a ficar interessante. E fala sobre o quê? O diabo simplesmente chega pro Lúcifer e diz: vou contar pra você a verdadeira versão da minha história. Deus espalhou mentira, eu não sou essa pessoa aí que vocês falam. Vocês não precisam me temer, eu sou bonzinho na história. O Jesus, Deus, calma-la. Praticamente é isso. E ele conta pro Lestat desde o início dos tempos, desde quando o mundo foi criado. É muito interessante porque ele mistura a ciência verdadeira mesmo com a ficção. E conta surgindo as bactérias, depois o ser humano e depois Jesus sendo crucificado. Não, é muito interessante. É uma narrativa, essa parte filosófica aqui é meio maçante, mas vale a pena ler, que é muito boa. Mas é maçante, não dá pra você ficar só com esse livro por mês. Ler um pouquinho e ler outro. E o final da história, nossa, dá aquele impacto. É maravilhoso, porque Anne Rice, apesar de escrever apenas sobre vampiros, cada livro é totalmente diferente do outro. Porque primeiro tem aquela trilogia, que é a Entrevista com o Vampiro Lestat e depois A Rainha dos Condenados, que são livros, são os 3 primeiros livros que tem que ler em sequência. E depois tem os outros que fazem parte das crônicas vampirescas, que começa a falar alguns das aventuras do Lestat, como eu já li um, né, que é o Ladrão de Corpos, onde o Lestat troca de corpo com outra pessoa, e aí da Morboró. Maravilhoso também, indico. Depois fala sobre o Menok, e depois fala sobre outro livro que eu amei, que é esse aqui. Eu não sei se eu tô falando a ordem certa, porque depois dessa trilogia não tem uma ordem certa, mas é aquela coisa. Ela começa a dedicar para falar sobre cada vampiro. Aqui a gente tá falando sobre Pandora. É um livro rápido, gostoso de ler. Ela conta o que aconteceu com ela, como é que ela foi transformada em vampira. É lindo, é maravilhoso. Ai, é muito interessante. E agora eu tô lendo outro, que é o Armand, Vampiro Armand, maravilhoso. E aí você fica vendo o tanto que a linguagem dela é boa e o tanto que ela é inteligente, pra fazer com que a gente continue interessado sobre ler sobre os vampiros e saber a história de cada um
porque é totalmente diferente. Não, maravilhoso. Quem gosta de vampiros, por favor, começa a ler Anne Rice, que vocês estão cometendo um pecado se não ler. Então, o vídeo acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Se vocês tiverem mais livros para ler ou até dicas, comenta aqui, né, nos comentários, escreva nos comentários. Um grande abraço, obrigado por me acompanhar até aqui e até mais.